os nossos clientes, tratando da reforma ministerial que o presidente Jair Bolsonaro deflagrou hoje. O fato é que essa reforma começou em etapas, em cascatas. O dia amanheceu aí com a quase certeza de que o ministro Ernesto Araújo seria demitido e, logo depois, ou pedir demissão, enfim, aí depende da linguagem adotada, apesar de que ele foi demitido pelo Senado, né? O Rodrigo Pacheco o demitiu, quando disse que ele não teria mais condições de continuar como chanceler. Aí, logo depois do almoço, vem o episódio do ministro da Defesa, ministro Azevedo, e aí se precipita outras mudanças que culminaram com o anúncio agora, há poucos instantes, de 6 nomes no total que foram trocados pelo presidente Bolsonaro. Foi confirmada a deputada Flávia Arruda para a coordenação política, no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que assume a Casa Civil no lugar do general Braga Neto, que, por sua vez, assume o Ministério da Defesa. E ainda houve a troca de André Mendonça, que sai do Ministério da Justiça e vai para a AGU, e assume o Ministério da Justiça Anderson Torres. E talvez o grande nome da reforma foi a nomeação do embaixador Carlos França para o Ministério das Relações Exteriores. Ora, estamos aqui para comentar as consequências desses movimentos, se vai fortalecer o governo, se, enfim, o Centrão fica satisfeito, qual é o reflexo na agenda legislativa, qual é o efeito na governabilidade, e também o fato que nós noticiamos que os 3 comandantes das Forças Armadas estavam em reunião decidindo se acompanhariam ou não o ministro Azevedo nessa demissão. E, obviamente, tal fato gerou aí uma certa inquietação, no sentido de que poderia estar havendo uma ruptura do presidente Bolsonaro com as Forças Armadas, e a gente vai abordar também esse aspecto aqui em nossa live. Eu passo já a palavra para o Cristiano, para que ele comece aí os seus comentários, o que ele acha. E aí, Cristiano? Mais cedo do que esperávamos, né? Essa nossa live hoje, na segunda-feira. Mas vamos lá. Boa noite. Mais cedo, né? Boa noite, Murilo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lucas. E boa noite a todos que nos assistem. Bom, bem mais cedo do que a gente esperava, quando a gente disse até que haja um fato extraordinário, a gente não esperava que teríamos aí 6 fatos extraordinários com 6 substituições de ministro. Agora, de uma forma geral, Murilo, eu vejo, eu gostaria de destacar, né, 2 mudanças para mim que são mais expressivas assim do ponto de vista de resultado político. A primeira é, sem dúvida nenhuma, a substituição do ministro Ernesto Araújo. Pelas críticas que havia recebido do Senado, do meio político, de uma forma geral, e a saída dele, a substituição dele, sem dúvida nenhuma, acaba por gerar uma expectativa positiva, vamos dizer assim, no Senado, porque, de fato, a relação já estava absolutamente desgastada. E quando você coloca outra substituição, que eu ressalto também, é a ida da Flávia Arruda para o Ministério, que você tem uma parlamentar indo assumindo o Ministério, né? Foi presidente, vale dizer, foi presidente da comissão mista do orçamento. Vale lembrar também, Murilo, que foi um nome que foi bancado pelo Arthur Lira para presidir a comissão mista do orçamento. Então, sem dúvida nenhuma, essa indicação também da Flávia Arruda acaba por gerar ter um impacto positivo, vamos dizer assim, no relacionamento com o Poder Legislativo. É mais um nome, inclusive, do Centrão, que ela é do PL, a integrar a equipe ministerial do governo. Então, na margem, eu acredito que essas mudanças elas podem, sim, melhorar o relacionamento do governo com o Congresso Nacional. Agora,
Um ponto que eu destaco é o seguinte: o ministro André Mendonça, ele tinha ido lá para o Ministério da Justiça, agora volta para a AGU, e ele estava também como um dos cotados para suceder o ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Marco Aurélio se aposenta em julho, né? Então, é possível que essa decisão de colocar o André Mendonça seja uma decisão relativamente temporária para cobrir ali um espaço de curto prazo e, eventualmente, a gente pode ter uma nova mudança num futuro próximo, quando chegar o timing do presidente da República fazer essa indicação para o STF. Bom, Cristiano, como o Tom Jobim dizia, o Brasil não é para principiantes. Enfim, fica a lição, né, do Tom Jobim, e os acontecimentos de hoje realmente demonstram que o Brasil não é para principiantes. Eu queria perguntar ao Lucas como a equipe econômica vê essas mudanças, até mesmo porque hoje o tema ficou meio encoberto ficou encoberto por conta dessas alterações ministeriais, mas o que se sabe é que o presidente Arthur Lira, da Câmara, ficou muito irritado com o resultado da votação do orçamento e com as repercussões negativas, tanto no mercado quanto no TCU e na equipe econômica, e tenta construir uma solução que permita ao relator, o senador Márcio Bittar, recuar de algumas dessas emendas. Obviamente, vai ser uma solução aí meio heterogênea, já que o orçamento foi aprovado, né? Mas, enfim, esse é um tema também do dia. Mas, Lucas, voltando à reforma ministerial, como é que a equipe econômica vê? Olha, o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar sobre isso tudo é que o Arthur Lira ele tem recebido muitos elogios da equipe econômica. Em alguns momentos, desde que ele assumiu, além de pautar a autonomia do Banco Central, além de ter conduzido ali a PEC do emergencial, além de ter feito um esforço para a manutenção do veto do saneamento, também pautou a lei do gás, são muitos aléns. Então, além de tudo isso, ele foi crucial em algumas batalhas intragovernamentais que tiveram nessas últimas semanas, meses. Por exemplo, a questão da retirada do Bolsa Família do teto, um ponto. Segundo ponto, aquela progressão para todos os servidores públicos e mais algumas outras benesses que poderiam que poderiam ser retiradas do gatilho do Paulo Guedes. Esses dois temas, de certa maneira, teve, se não o apoio do Bolsonaro, mas em alguns pontos, como, por exemplo, a questão da Câmara em relação aos servidores públicos, teve o ok ali do presidente Bolsonaro em avançar. E a equipe econômica contou com Arthur Lira para segurar esses ímpetos que vinham do Palácio para desidratar um pouco a PEC emergencial. Hoje, o Arthur Lira novamente faz um outro aceno à equipe econômica, mostrando irritação com a forma como esse orçamento foi aprovado. Então, o Arthur Lira, em alguns momentos, nesses últimos 2, 3 meses, onde ele pôde mostrar seu apoio à equipe econômica, ele mostrou, inclusive em alguns momentos onde isso significava ficar um pouco, de uma maneira mais confrontacional com o próprio presidente, com o Palácio do Planalto, em alguns momentos, principalmente com o presidente. Então, a equipe econômica tem essa relação muito boa com o Lira, que eles veem hoje como algo crucial para o bom encaminhamento das reformas. Eu acho que, quanto a essas mudanças, questão do Ministério das Relações Exteriores, do Carlos Alberto França. Tinham 2 nomes cotados, a gente avisou aos nossos clientes um pouco mais cedo que o França era favorito, pouco antes do anúncio, 1h30, 2 horas antes do anúncio, a gente avisou do favoritismo do França. O favoritismo do França vem, em parte, por conta de um respaldo que ele recebeu de líderes políticos, líderes partidários mostraram ao Ministério, à presidência, de que o Carlos França era um nome melhor do que o do Luiz Fernando Serra, embaixador em Paris. Então, isso também é uma boa notícia para o Ministério da Economia. Afinal, eles têm muitas pautas no Congresso e ficaria inviável
o andamento das reformas com um ministro de Relações Exteriores que fosse tão antagonizado pelo Congresso. A entrada da deputada federal Flávia Arruda na Secretaria de Governo, não consegui conversar com o Ministério da Economia após essa confirmação, foi logo agora com a nota da presidência, tem pouco mais de 15, 20 minutos, mas eu acho que é um bom sinal de diálogo político. A Flávia tem uma entrada muito boa nos partidos do chamado Centrão. O ministro Ramos vinha fazendo um trabalho positivo, que teve uma curva de aprendizado muito grande, pode apoiar nessa pauta, apesar da Casa Civil não ser um lugar de articulação, mas pode apoiar com as pontes que ele construiu nesse momento. E a Flávia tem apoiado as pautas do ministro Paulo Guedes nesse último ano e meio, 2. Então, também vejo como positivo para a pauta do Ministério da Economia todo esse desenho que a gente viu dessas diversas mudanças, principalmente da Flávia Arruda e do embaixador Carlos Alberto França, que foi um aceno muito forte ao Congresso, não só a saída do Ernesto, mas também a entrada, não veio uma entrada de alguém polêmico, controverso, como o Congresso tinha receio. Pois temos que avaliar agora, antes de eu fazer meus comentários, a opinião aí do Tiago, que de Washington assiste de longe aí os acontecimentos do Brasil, mas, sem dúvida, a troca do ministro das Relações Exteriores cria aí uma nova etapa, né, na relação com os Estados Unidos, né, e também com a China, né? Como você vê aí essa situação? É bom lembrar também que o ministro Araújo saiu atirando, né, falando da senadora Cátia Abreu, de que ela teria ali feito uma certa embaixada a favor do 5G da Huawei, né? E sem mencionar especificamente a empresa, mas, enfim, e ele reagiu de uma forma dura e que, na opinião de muitos aqui, ele já sabia que estava saindo, que estava de saída, e resolveu sair atirando. Bom, qual é a repercussão aí, Tiago, da troca, ainda que seja uma repercussão ainda preliminar? Boa noite. Boa noite. Hoje, até por coincidência, eu tinha marcado hoje de manhã uma apresentação para um órgão do governo americano, para alguns diplomatas, e acabou que o tema foi esse. O tema foi centrado em cima da saída do Ernesto. Bom, primeiro que, sobre o episódio da Cátia Abreu, a Cátia falar sobre a Huawei, basicamente é aquilo que a gente já falou várias outras vezes, é um temor do Ministério da Agricultura e da bancada ruralista de que um eventual veto à Huawei poderia gerar uma resposta chinesa que afetaria o agronegócio diretamente. Então, já existe há mais ou menos um ano uma espécie de pressão chinesa para proteger a Huawei, que é feita primordialmente em cima de representantes da bancada ruralista. Então, eu imagino que esse temor parta, esse desejo para solucionar o caso da Huawei, parte de um eventual risco que pode cair em cima do setor agrícola, de agrobusiness. Em relação à saída do Ernesto, existe uma espécie de alívio geral por conta não do que ele fazia, mas principalmente pelo que ele deixava de fazer. Um dos diplomatas que assistiu à palestra, ele até comentou que essa era uma saída, a saída do Ernesto era algo que já esperavam há algum tempo, só estavam esperando uma determinada situação para que isso acontecesse. Agora, o Ernesto, né, até no dia que ele era para ser a notícia principal, ele não é, né? Então, essa saída dele, no meio de toda essa mudança que aconteceu, ela acaba sendo menor do que a entrada do França. O França, ele tem uma visão, existe uma interpretação muito boa sobre a imagem dele dentro do Itamaraty, e hoje 2 investidores americanos entraram em contato porque, lendo sobre o perfil do França e pelo aspecto de experiência no setor energético, eles queriam saber se isso pode trazer algum tipo de protagonismo do Itamaraty nessa área. E por que existe essa dúvida? Primeiro que ele tem toda uma história em cima
em cima de estudos sobre o setor energético, principalmente relacionado com a Bolívia, mas também porque essa é uma das preocupações de vários investidores americanos pela velocidade dos investimentos em infraestrutura de energia que é feito pela China no Brasil. Então, uma das perguntas que ficam é: o Itamaraty vai mudar radicalmente a sua narrativa em relação ao Itamaraty, ou em relação à China, ou vai simplesmente adaptar essa narrativa para uma linguagem mais diplomática que o Ernesto não tinha, que ficaria longe dos olhos públicos e das redes sociais? Então, essa é uma mudança que, por enquanto, ainda não gerou esse caminhão de perguntas, mas uma das grandes expectativas é se o Itamaraty vai voltar a ter um papel protagonista na formulação de política externa, acompanhado de outros ministérios, além de simplesmente servir às ideias que o Ernesto tinha. Tiago, é boa reflexão, mas a nomeação do Carlos França, do embaixador Carlos França, ela embute aí uma guinada, de certa forma. Embute principalmente por forma, né? A gente é importante lembrar que uma das principais razões da saída do Ernesto não foi o conteúdo, apesar das críticas ao conteúdo, mas a forma. Tanto que o que culminou com a saída foi a forma no qual ele lidou com os senadores quando esteve lá. Então, a forma dele de passar umas ideias era algo que mais incomodava vários senadores e quando eles olhavam para o Itamaraty. O Carlos França ele tem uma postura mais clássica diplomática, ele tem também uma relação próxima com o Planalto, e o fato dele ter uma postura mais diplomática, mais silenciosa, mais fechado na dele, com uma atuação mais operacional em cima de outros diplomatas, isso vai facilitar muito a forma como o Itamaraty vai lidar com outros ministérios. E vale lembrar também, Tiago, que o senador Rodrigo Pacheco foi muito claro, dizendo que não bastava mudar o ministro, tinha que mudar a política. Então, a escolha do Carlos França, na minha opinião, gera, como eu disse, uma guinada. A gente não sabe a intensidade da guinada. O Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, continua muito influente junto ao pai com relação a temas de política externa, mas claramente há uma mudança. E essa mudança ela vem na esteira de alguns aspectos que nós levantamos aqui anteriormente, onde os próprios aliados do presidente Bolsonaro diziam que ele precisava mudar de atitude e que essa mudança de atitude seria essencial para que ele tivesse um final de mandato mais tranquilo e operacional. E o fato é que os acontecimentos da semana passada precipitaram essa mudança. Isso, agora, tanto que quando surgiu o nome do Serra, essa manhã, teve uma pressão muito forte por parte de vários senadores e deputados em relação ao nome do Serra, que daí rapidamente foi diluído. Né? E para finalizar, um ponto também... E o Flávio Rocha não quis, né? Exatamente. Um ponto que foi levantado hoje também é o fato de que a postura do Brasil em relação a organismos multilaterais, mesmo sendo crítica e mesmo se o objetivo do governo for manter uma crítica em relação a elas, não dá para ser feito de fora. Tem que participar de uma forma mais integral e que o papel principal do Itamaraty é o de fomentar as pontes com determinados países, mesmo aqueles que têm uma posição ideológica contrária ao do Brasil, para que isso possibilite um melhor trabalho dos outros ministérios, da agricultura, do meio ambiente, da economia, e isso foi uma das críticas também que, quando levaram a mensagem para o Palácio sobre a discordância com as visões do Ernesto, esse foi um dos pontos levantados. Eu queria pontuar agora algumas leituras aqui. A primeira é que há um fortalecimento do general Ramos, né, quando ele é conduzido à Casa Civil. O general Braga Neto é um militar de carreira e um militar que lidera, então havia um certo desconforto com relação do presidente da República com relação ao comando das Forças Armadas. Dois fatos foram lembrados, né? O primeiro de que houve uma declaração de que o Exército não iria mais participar do combate às queimadas que eventualmente acontecerão aí na época de
queimadas no Pantanal, no Amazonas. E a outra questão foi uma entrevista do general responsável pela saúde do Exército, no domingo, aqui no Correio Brasiliense, onde ele dizia que o Exército esperava uma terceira onda do Covid, e a entrevista, pela forma que ela ocorreu, gerou um mal-estar no Palácio Planalto, e, com isso, precipitou essa situação. E, de certa forma, resolveu um problema de alocação dentro do Palácio, abrindo uma vaga que foi para a Flávio Arruda. De certa forma, então, pela leitura de vocês, a equipe econômica sai ganhadora, o Centrão também sai ganhador, porque ganha uma vaga importante. Provavelmente, a AGU vai terminar também vagando daqui a pouco, apesar de ser um ministério com pouquíssimo apoio político. E eu também tenho a desconfiança de que o Ministério da Justiça pode amanhã ser desmembrado e criado o Ministério da Segurança Pública, para atender os reclamos aí da bancada da Segurança Pública. Enfim, Murilo, então, eu queria fazer uma ponderação para você, que é justamente isso também, e tem uma questão da equipe econômica, porque essa escolha pela Flávia Arruda, hoje, inclusive, alguns tinham dado como certa, né, a ida do Rogério Marinho lá para Segóvia, né, o que não aconteceu, ou seja, potencialmente tenderia a gerar um certo tipo de conflito com o Ministério da Economia. E há também essas discussões de mudanças, se essas mudanças vão continuar, se outros ministérios vão mudar. Já há algum tempo a gente escuta de mudanças no Ministério de Minas e Energia, por exemplo, Ministério do Meio Ambiente, e, inclusive, não muito tempo, um senador chegou a comentar e parabenizar pela criação do Ministério da Amazônia, né? O senador tuitou isso e, enfim, a gente pode ter mais mudanças aí, Murilo? Acabou? Eu acho que vai ter mais mudança, porque é claro que bom, isso aí a gente vem dizendo desde dezembro, que o Bolsonaro precisava ter um ministério para concorrer de forma competitiva às eleições. É evidente que ele resiste, a turma mais fica ali ao redor do presidente, resiste em ceder poder, em ceder orientação, espaço para orientação. Mas, na medida em que há uma dependência crescente até do Congresso, da Presidência da República em relação ao Congresso, não há como não reconhecer que a gente vive um sistema de compartilhamento de poder. Que, aliás, até isso foi o tema de um artigo há 2 semanas, onde eu mostrava exatamente essa evolução de que hoje o Brasil é um país que o presidente da República não manda mais sozinho. E ele precisa ter apoio no Congresso, porque não só para aprovar as suas políticas, mas também para evitar que políticas sejam aprovadas contra as suas orientações. E, mesmo assim, não há garantia, porque o Congresso aqui e ali vai tomar decisões que vão desagradar o presidente. Então, eu acho que a dependência aumenta e mostra que existe essa dependência. Ele deve continuar a fazer reformas. O Ministério da Educação é um ministério que o Centrão está de olho, né? Eventualmente algum outro. Eu falo aqui da palavra do Rogério Marinho. Eu acho que o Rogério Marinho nunca desejou o cargo. O Rogério Marinho é considerado pelo presidente uma peça importante na sua estratégia de Nordeste, e ali achava que não haveria ter que mudar o Rogério de posição, enfraquecendo algo que, no entendimento do presidente, funciona bem. Mas outras reformas poderão ocorrer, sim. Acho que o jogo não acabou, não. Lucas? Lembrando que lembrando que a Flávia ela é muito, muito próxima ao Arthur Lira, né? Então, o Arthur, por exemplo, nessa batalha aí da CMO, ela foi candidata única do Centrão, desse lado do Centrão, né? Do Arthur Lira, do PP, do Lira, do PL, do Marcelo Ramos. Então, o Lira que teve aí um momento onde ele ficou um pouco insatisfeito, não fez nenhuma cobrança pública, mas ficou com a
nomeação do Marcelo Quiroga e não da Ludmila Rajá para o Ministério da Saúde, ele agora tem uma aliada muito forte na Secretaria de Governo. Então, pela primeira vez, desde o início do mandato, o governo Bolsonaro tem na articulação política uma pessoa com conexão direta à pessoa mais importante do Legislativo hoje, que é o Arthur Lira. A gente nunca tinha tido essa configuração dentro do governo Bolsonaro. Passaram pela articulação política alguns nomes, como o Onyx, que era um político, mas que não tinha toda essa influência dentro do parlamento, né? Principalmente depois da defesa que ele fez daquele pacote anticrime, dos 10 pontos contra a corrupção do MP, que desgastou um pouco ele dentro do parlamento. Tinha a lealdade do presidente, mas, apesar de ser um deputado, não tinha essa influência toda dentro do Centrão. E agora, pela primeira vez no mandato do Bolsonaro, essa configuração nova de uma secretaria de governo bem clássica, de uma articulação política bem clássica, de um nome que transita e tem ali ligação pessoal com o presidente da Câmara. Bom, vamos responder algumas perguntas. Lucas, você podia ler aí? Parece que tem uma pergunta para o Tiago. Sim, tem algumas perguntas aqui. Fiquem à vontade para mandar perguntas aqui pelo chat. Só os panelistas, só nós 4 aqui da ARCO temos acesso à pergunta, então é anônimo. Tem uma pergunta aqui relacionada ao novo chanceler, o França. O França é um diplomata que, entre os estudos que ele fez, aquela tese de altos estudos que o Itamaraty que no Itamaraty você tem que entregar, o França fez sobre a relação Brasil-Bolívia. Naquela saída polêmica do Evo Morales, muito se falou que o Brasil pode ter apoiado, e ele é um diplomata, a pergunta que tem uma boa relação com a Índia. A pergunta do nosso cliente aqui, o Carlos França é uma derrota para a diplomacia chinesa? Acho que derrota é difícil porque não tem como ser muito pior para a diplomacia chinesa como era com o Ernesto. Né? Então... E outra coisa, a estratégia chinesa em relação ao Brasil ela é centrada em outras áreas que não é necessariamente o Itamaraty. Uma é no Congresso Nacional. No Congresso, a estratégia ela é voltada para cima da bancada ruralista e também de deputados e senadores ligados à infraestrutura energética. Tá? Então, você tem a estratégia em cima desses dois. Geralmente, a embaixada ela convida em blocos de 5 a 8 deputados que fazem conversam, entendem um pouco mais, eventualmente, antes da pandemia, viajavam. Então, existe uma abordagem principal ali. A segunda abordagem ela é em cima do Ministério da Agricultura, onde o Ministério da Agricultura é, dentro do Executivo, o ponto de partida de pressão que eles fazem para que, a partir do Ministério da Agricultura, se pressione outras áreas do governo, principalmente com possibilidade de retaliação em cima do agrobusiness. Aí, o que faz? A continuação da estratégia chinesa, ela sai do âmbito do governo federal e ela entra no âmbito de governos municipais e estaduais, num movimento de C, que pega os dois lados, e aí ela começa a fazer estratégias voltadas para empresas estratégicas em determinados estados, que eles acabam gerando uma pressão por meio do setor privado em governos estaduais e governos municipais. Um exemplo clássico é a questão da Huawei. À medida que a Huawei percebia que havia, sim, a possibilidade de ter que sair, de que seria excluída da disputa do 5G, ela começou a fechar acordos estratégicos com grandes empresas de infraestrutura e agrobusiness para fornecer 5G para essas empresas, a ponto de, com o objetivo de gerar um volume de grandes empresas influentes com acordo já fechado com a Huawei, que transformaria a decisão do governo de excluí-la mais complicada, mais difícil. Então, dentro dessa lógica, um outro ponto é que a China ela visa entrar e ampliar a sua estratégia, a sua aproximação em cima do Ministério da Infraestrutura. Mas o fato do Brasil ser dependente comercialmente da China e não dependente financeiro da China faz com que o Ministério da Infraestrutura seja fechado por conta da falta de interesse do governo brasileiro de buscar linhas de crédito com a China para desenvolver infraestrutura no Brasil.
Então, dessa forma, o Itamaraty já não era parte da estratégia chinesa, conseguirá não sendo parte da estratégia chinesa, e a única coisa que pode prejudicar um pouco é um tipo de linguagem ou de ataque ou de narrativa mais consolidada, mais bem elaborada partindo do Itamaraty contra a China, onde o efeito prático se dá nos organismos multilaterais e não no ambiente doméstico. Murilo, eu queria te perguntar aí sobre a saída do Fernando Azevedo, né, do ministro em especial da Defesa, porque gerou uma preocupação, um ruído no mercado sobre por que os militares, inclusive porque houve essa reunião dos chefes das Forças Armadas também, avaliando também empregar os cargos. Então, eu queria que você avaliasse aí o porquê dessa saída dele também e esse desconforto eventual aí entre os militares. Bom, eu até já comentei parcialmente o tema. A primeira parte é que existia um desagrado do presidente Bolsonaro, né, com relação ao ministro Azevedo, com base em alguns aspectos. O primeiro era a questão do desmatamento, mais recente, que ele dizia que o Exército não iria colaborar, e essa entrevista que houve recentemente no domingo, sobre a Covid, a terceira onda e tal. Mas também existia aí um certo desconforto por achar que as Forças Armadas deveriam dar maior suporte ideológico ao governo e, pelo contrário, as Forças Armadas sempre se mantiveram no seu papel constitucional. E isso pode ter feito parte desse caldeirão de insatisfação e que leva a essa mudança. Mas o fato dos comandantes estarem reunidos também revela que há uma insatisfação latente dentro das Forças Armadas com relação ao desgaste que as Forças Armadas recebem por conta do combate à pandemia, aí com a presença do general Pazuello como ministro da Saúde, essa mistura aí de oficiais da ativa, até mesmo em cargos ministeriais, e sem a devida, vamos dizer, sem o devido amparo e sem uma narrativa forte, uma política forte, vendo aí o governo sendo bombardeado por conta de como tratou a questão. Enfim, então isso tudo criou um ambiente de desconforto e de insatisfação. Claramente, quando o presidente Bolsonaro movimenta o general Braga Neto para o Ministério da Defesa, está colocando uma pessoa de confiança, um general que tem uma grande liderança dentro das Forças Armadas, em especial do Exército, e que vai recompor esse diálogo e recompor essa relação. Que também não interessa a nenhum dos dois que esse estremecimento fique ainda mais agravado. Então, houve, sim, um desconforto, a substituição faz parte desse desconforto. Ela, de certa forma, foi conveniente porque abriu espaço para uma movimentação de natureza política, com a indicação da deputada Flávia Arruda. Agora é tocar para frente e ver o que vai acontecer realmente. O fato é que eu não vejo uma ruptura das Forças Armadas com o presidente, até porque o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Isso é muito respeitado dentro das Forças Armadas. Por outro lado, o que fica também muito claro é que as Forças Armadas têm uma noção muito precisa do seu papel constitucional. Então, isso também afasta qualquer hipótese que alguns até perguntaram de se haveria algum abalo institucional, se as Forças Armadas se posicionariam de uma maneira agressiva com relação à situação política, e eu não tenho certeza que não, porque vejo que as Forças Armadas no Brasil têm uma noção muito clara do seu papel constitucional e não vão se mover 1 milímetro desse papel. Então, eu vejo que é um estranhamento, mas que não deve, na minha opinião, gerar um maior prejuízo ao equilíbrio institucional e ao ambiente institucional brasileiro. Apenas para finalizando, Lucas, o ponto aí que pode eventualmente ter alguma relação é que nas eleições do ano que vem pode ser que o Bolsonaro já não tenha o prestígio que teve junto a esse público, a família militar,
pode ser que, de alguma maneira, isso tenha um reflexo eleitoral, mas não vai haver um reflexo institucional. Lucas. Não, um comentário sobre o Braga Neto. Eu pude perceber em diversos momentos onde o governo transitou nesses comportamentos de ora ser mais moderado, ora ser um pouco mais polêmico, controverso. Eu pude perceber dentro do Palácio do Planalto diversas vezes o Braga Neto sendo um daqueles nomes do deixa disso, né, junto com alguns outros ministros palacianos, dando um recado firme ao Bolsonaro de que ele precisa ter uma postura mais moderada caso queira sobreviver e chegar em 2022 com força para uma reeleição. Eu já conversei muito com o pessoal da Casa Civil e esse é o recado que, inclusive, o general Ramos, da articulação, o Braga Neto e os seus entornos têm dado ao presidente nesses últimos meses. Eles têm uma postura mais pragmática, até por isso, tanto Braga quanto Ramos, volta e meia, são alvos de críticas nas redes sociais pelos apoiadores mais conservadores, mais ideológicos do presidente. Já entraram em rota de confronto com alguns nomes mais ideológicos do governo Bolsonaro e de apoiadores. Então, ele tem essa postura, teve essa postura em episódios de confronto no passado e é quem ele é. Tem uma pergunta aí para o Cristiano. Tem, eu faço aqui. Faça aí. Cristiano, aqui uma pergunta. Quais os próximos temas econômicos importantes na pauta do Congresso? Bom, Lucas, vale lembrar que, em primeiro lugar, que o governo, por conta desse agravamento da Covid, ele deixou a agenda econômica um pouco de lado momentaneamente. Isso não quer dizer que essa agenda está abandonada definitivamente. Mas alguns temas que estão aí no pipeline, em primeiro lugar, o Congresso Nacional está aguardando algumas medidas que cheguem do governo. Uma delas é essa medida provisória do bem, onde permite demissão e permite redução da carga horária e redução de salário e um novo refis. Isso para falar o que o Congresso Nacional já está esperando no curtíssimo prazo. Na agenda, tem também a questão da MP dos bancos, que é uma medida provisória que aumentou a CSLL para os bancos, REIC, e também tratou do valor do carro de compra com isenção de IPI para deficiente físico. Então, isso é uma medida provisória que precisa ser votada até junho desse ano. Uma outra medida provisória é a própria MP da Eletrobras. Então, isso também é um tema que está na agenda para sair. A BR do Mar, o projeto de lei do novo marco cambial, que já foi aprovado pela Câmara e foi enviado ao Senado. A CCJ está discutindo a reforma administrativa, né? Então, esses são os temas, vamos dizer assim, de mais curtíssimo prazo que estão na agenda, mas obviamente que não restrito a esse, tem outros aí, mas esse eu destaco como sendo os mais relevantes. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para todos, onde o cliente mandou por e-mail para a gente. Minha pergunta é sobre o duelo de narrativas sobre as mudanças de hoje no primeiro escalão do governo. O que aconteceu foi Bolsonaro proativamente executando uma reforma ministerial para ampliar sua base de sustentação no Congresso, ou o resultado de o presidente estar reagindo a graves insatisfações, por exemplo, nas Forças Armadas, na linha do que vem explorando a imprensa. Ele, inclusive, manda um link abaixo, dizendo: o ministro da Defesa foi demitido após recusar alinhamento das Forças Armadas ao governo Bolsonaro. Então, basicamente isso. Qual é a narrativa da série de mudanças? É mais para um lado, ou seja, do Congresso, da importância da base de sustentação no Congresso, ou mais uma mexida geral com foco nesse tema aí do Ministério da Defesa e das Forças Armadas não terem apoiado o governo, o próprio presidente, em alguns momentos onde ele esperava apoio?
Lucas, eu vou começar nessa. O dia começou, a ideia do governo era a saída do Ernesto, né? A saída uma reforma ministerial, ela não é planejada de um dia para o outro. Uma reforma ministerial é um trem lento que existe, que demonstra vários sinais de que vai ocorrer até de fato chegar. Em cima disso, existem várias teorias para a saída do ministro da Defesa, mas uma delas é a entrevista que foi dada por um membro do Ministério da Defesa nesse fim de semana. Isso não é tempo suficiente para você montar uma estratégia de reforma ministerial em cima disso. Então, e quando você tem a saída do ministro da Defesa e, ao mesmo tempo, você tem inúmeros militares que têm uma noção hierárquica muito forte dentro do governo, isso faz com que muita gente pense e repense as suas posições. E todos os vácuos que são deixados com saídas, elas, obviamente, as peças são movimentadas e aí a narrativa de reforma cai e se adequa à situação. Mas a situação veio antes da reforma, não que a reforma veio antes da situação. Cristiano, Murilo, querem comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. O fato é que, de alguma maneira, essa insatisfação com o Ministério da Defesa e provavelmente o Ministério da Defesa com o Palácio do Planalto já vinha cozinhando. Então, isso, o evento de domingo pode ter apenas precipitado. E já que havia um debate de reforma, então se aproveitou e fez a reforma. O Tiago tem razão, as reformas são feitas com tempo, mas também, Tiago, muitas vezes elas se aceleram. E a escolha de Flávia Arruda, ela é uma surpresa, porque, ainda que ela seja um bom nome, pelo relacionamento que tem com Arthur Lira, por ter exercido recentemente a comissão... O Marcelo Ramos. Por se dar também muito bem com o Marcelo Ramos e ter uma experiência política prévia, enfim, existiam outros nomes, como o próprio Rogério Marinho, que não iria sair de onde estava, mas Eduardo Gomes, e talvez nomes com maior senioridade para ocupar o cargo. Mas o que se viu foi claramente dois movimentos destinados a apaziguar um incêndio que estava ocorrendo no Congresso. No Senado, com relação ao Ernesto Araújo, e na Câmara, com relação não ao Ernesto Araújo, mas ao Rodrigo Pacheco, e senadores insatisfeitos com a conduta do ex-ministro, e na Câmara havia uma certa insatisfação, como lembrado aqui pelo Cristiano, pela forma com que foi conduzida a substituição do ministro da Saúde. Enfim, então, esses dois fatos aí terminaram, de alguma maneira, precipitando. E aí as outras coisas aí entram a reboque, quer dizer, o Ramos, de certa forma, ganha poder e prestígio, que vai comandar a máquina do governo. O Braga Neto já tinha feito o seu papel, vai para o Ministério da Defesa, também, que é um cargo muito relevante dentro da estrutura política do governo. Enfim, então houve um movimento de acomodação. Possivelmente a reforma ministerial ela começou a ser pensada no Congresso muito antes de ser pensada no Palácio. É verdade, porque o pensamento dentro do Palácio ele é um pensamento defensivo. O Palácio pensa sempre de uma forma defensiva para não perder espaço em relação ao Executivo, ao Legislativo. Quando o Palácio tinha, nas suas emendas, na execução das emendas, um controle sobre a base política, era diferente. Existia uma negociação, mas não era uma negociação igual. Hoje, é uma negociação igual e, às vezes, até desigual em relação ao Executivo. Há uma pergunta aqui sobre o Felipe Martins, tem algum update? Ele foi apenas afastado, né, do cargo, né? Ele não foi demitido. Não foi nem afastado. Então, enfim, a situação dele até no meio dessa confusão. Depende. Ele é muito amigo do Eduardo, então talvez pensaram em afastar o Felipe para segurar o Ernesto, quando viram que não tinha como.
talvez o Ernesto sendo afastado diminua a pressão para afastar o Felipe. Tem algumas outras perguntas. Vamos lá, Lucas, faça aí as perguntas. Acho que tem uma sobre orçamento que o Cristiano podia dar uma posição, não é? Eu acho que é uma mistura de duas perguntas aqui que tem. Boa noite. Poderiam comentar sobre quais as possíveis soluções ou a mais provável imbróglio da PLO de 2021? Adicionalmente, acreditam que a relação entre PG e o governo possa ser prejudicada nesse processo? E aí adiciona uma outra pergunta no mesmo sentido. Como vocês enxergam o impacto das mudanças ministeriais para o orçamento que foi aprovado e que é praticamente impossível de ser atingido sem furar o teto e a lei de responsabilidade fiscal? Ou seja, tudo nessa direção de uma solução em torno desse orçamento, quais são as possíveis soluções e se essas mudanças ministeriais impactam esse desenho aí. Bom, as soluções, Luca, primeiro ela passa por alguns vetos presidenciais, né? O presidente da República ele pode fazer alguns vetos, ele não resolve todos os problemas, mas os vetos já podem ajudar a resolver uma parte do problema. Em breve também o governo deve anunciar um contingenciamento, um corte de gastos. Aliás, o relatório de receita e despesa dele, que foi divulgado na última segunda-feira, já indicava uma necessidade de cortes de 17 bilhões de reais. Então, cortes já vão precisar ser feitos. E o terceiro, que deve também acontecer, é o governo encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional fazendo um remanejamento de verbas. E aí fazer onde uma parte desse corte de despesa obrigatória que foi retirado para engordar as emendas dos parlamentares, isso volte para a origem, né? Então, obviamente que o governo vai precisar de novo lidar com o Congresso Nacional e essa relação é até muito bom que na frente desse diálogo, nesse momento crucial, o governo vai ter uma ministra que vai lidar com o Congresso Nacional e que presidiu a Comissão Mista do Orçamento, portanto, tem ali todas as condições também de políticas até para fazer esse tipo de negociação. Óbvio que essa tensão entre o Paulo Guedes e o governo, essa relação entre o Paulo Guedes e o governo, eu acho que não. É óbvio que não, o orçamento não saiu da forma como queria, mas naturalmente que tem outros ministérios que se movimentam. O Ministério da Economia ele tenta aprovar o orçamento conforme ele quer, mas tem o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério de Infraestrutura, o Ministério da Saúde se movimentam e pedem também mais recursos aos parlamentares. Então, eu não acredito que tenha criado nenhum tipo, que isso não crie necessariamente, quando fala governo, é preciso delimitar o que é isso, né? Porque governo é muito grande. Mas eu não acho que esse embate ele coloca em situações tão antagônicas o Paulo Guedes e o presidente da República, que é mais importante. Talvez em alguma tensão com algum ministério específico, aí sim, talvez isso aconteça. Bom, vamos nos encaminhando para o final. Alguma consideração final, Lucas, Tiago? Não, do meu lado não. Eu acho que essas movimentações de hoje mostram aí o Bolsonaro sensível às pressões do Congresso Nacional. Conversei muito tempo ontem, hoje, com algumas fontes dentro da Secretaria de Governo, todos eles muito preocupados, ontem principalmente, com o Ernesto, com o que isso significaria para o avanço das reformas. A Segov, que agora mudou, né, tudo, né? A Segov do Ramos, agora é a Segov da Flávia, mas até poucas horas a Segov do Ramos, muito aliviada ali com a saída do Ernesto, que isso daria um espaço para melhorar a articulação política, e também, imagino, a cabeça da Flávia, porque a situação do Ernesto gerou ali
uma preocupação dentro do Palácio, dessa ala militar, dos ministros palacianos, da Segov, da Casa Civil, de que tudo ficaria inviabilizado. A leitura deles era que a permanência do Ernesto não inviabilizava só a pauta do Itamaraty dentro do Senado, mas inviabilizava todas as pautas do Paulo Guedes, as pautas do Bolsonaro, que ia ter uma paralisia geral. Então, eu acho que, no final das contas, o saldo geral de todas essas mudanças é um governo que entende aquilo que nós estávamos falando na nossa live de domingo. O poder hoje no Brasil é compartilhado, é um presidencialismo compartilhado, como o Murilo citou, e fica cada vez mais importante a relação saudável entre Lira, Pacheco, Bolsonaro e Paulo Guedes para o andamento das reformas. E, no meio de tudo isso, a Flávia Arruda é um asset importante, fazendo essa conexão entre esses atores. E eu quero só fazer um último comentário, que eu acho extremamente importante monitorar o papel e a permanência do general Pujol. O general Pujol ele é visto por vários militares como a grande barreira legalista, um dos principais legalistas dentro do alto comando das Forças Armadas, não que os outros não sejam, mas ele é bem vocal em relação a isso, e é importante olhar a presença dele ou eventual saída, porque isso vai ser de uma simbologia muito grande. Bom, eu queria finalizar aqui dizendo que parece que a reunião dos comandantes das forças Marinha, Aeronáutica e Exército ainda não acabou, então não há uma definição. No entanto, eu quero destacar que a carta do ministro Azevedo de saída é protocolar e elegante. A saída do ministro Ernesto Araújo ainda não está clara, mas ontem, quando ele respondia à senadora Cátia Abreu, criava, obviamente, uma situação de conflito, uma saída conflituosa. A nossa leitura em conjunto aqui, acho que todos concordam que Paulo Guedes sai fortalecido com o fortalecimento do Arthur Lira dentro dessa nova configuração de governo. O Centrão, obviamente, sai fortalecido, porque ganha uma posição-chave dentro do Palácio do Planalto. E, com relação ao orçamento, se destaca que houve um constrangimento com relação ao resultado das votações na semana passada e que há uma busca de solução que pode passar por vetos presidenciais, por contingenciamento, remanejamento de verbas. E eu também diria, viu, Cristiano, que até na redação final aí do orçamento eles podem, eventualmente, fazer alguma arte, porque em Brasília, não é do tempo de vocês, e eu também era muito pequeno, mas teve uma época aqui que até o relógio parou, né? Porque tinha que votar alguma coisa até meia-noite. Quando deu 10 para meia-noite, pararam o relógio no Senado e a sessão foi comendo aí até as 3 horas da manhã. E aí, quando acabou a sessão, o relógio voltou a andar. Então, o fato é que essa questão orçamentária ainda pode ter um tipo de solução mágica na redação final. As redações finais são meio misteriosas algumas vezes. O problema é que a mudança foi muito... Haja maquiagem de última hora. Pois é. Então, agora, o fato do TCU ter se colocado de uma maneira já assustado com relação ao resultado, isso pode incentivar aí os nossos nobres deputados a encontrar uma solução, e mesmo Arthur Lira tem se mostrado muito favorável à solução, porque ele não gostou do resultado final. Então, eu quero agradecer aí a nossa audiência. Ela foi uma live fechada, só para os nossos clientes, e cada vez mais as nossas lives vão ser assim, fechadas para os nossos clientes, que nos honram com o privilégio. Então, a gente também vai honrar com o privilégio de fazer cada vez mais lives exclusivas que trazem informação, análise, reflexão desapaixonada com relação à política, que é muito importante para quem investe, para quem decide. Então, muito obrigado a todos. Boa noite, Lucas. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Tchau, tchau.